Mia Couto nasceu em 1955 na Beira, em Moçambique. É biólogo, jornalista e autor de mais de 30 obras entre prosa e poesia. Em 1983, publicou o primeiro livro, Raiz de Orvalho, que inclui poemas contra a propaganda marxista militante. Em muitas das suas obras, Mia Couto tenta recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana, utilizando o léxico de várias regiões do país e produzindo um novo modelo de narrativa. Seu romance, Terra Sonâmbula, é considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX. Recebeu uma série de prêmios literários, entre eles o Prêmio Camões de 2013, o mais prestigioso da língua portuguesa. É membro correspondente da Academia Brasileira de Letras. One day now, one day now, one day now, one day now. O filme Terra Sonâmbula conta a trajetória de dois personagens, o jovem Muidinga e o velho Tuair, que caminham para fugir dos ataques da Guerra Civil Moçambicana. Muidinga foi salvo da morte pelo velho Tuair e não lembra de seu passado por conta de uma doença severa. Tuair o ensinou tudo de novo, a andar, a falar, a pensar e etc. O menino é curioso e, logo encontra um ônibus queimado pela estrada, chamado de Machimbombo. Identifica um corpo caído com uma mala. Lá dentro estão cadernos, que são diário de um homem morto, os cadernos de Kinzo, outra vítima dos conflitos contando sua história desde pequeno. Kinzo vivia em uma família miserável cujo seu pai Taimo era pescador e sua mãe cuidava de sua família. Sobre os efeitos da guerra, seu irmão Junito foi condenado à morte pelas tribos. A ação de sua mãe foi de imediata. Pegou a criança e a colocou em um galinheiro para ele ficar igual a um galo para se esconder e poupar sua vida. Até que um dia, Junito desapareceu de sua família e seu pai Taimo entrou em depressão e passou a se embebedar até que um dia ele encontrou o seu óbito. Kinzo gostava de visitar o único comerciante local. Era um indiano que se chamava Surendra Vala. Um dia, o comerciante recebeu a visita de um Naparama, guerreiros tradicionais abençoados pelos feiticeiros, que lutavam contra os fazedores de guerra. Começou assim a vontade de Kinzo a se tornar um Naparama. Tempos mais tarde, bandidos roubaram e atearam fogo em seu estabelecimento, fazendo com que Surendra saia daquela região. Kinzo foi então recomendado a visitar Nganga, adivinhador que atirou círculos divinatórios, para decidir o que fazer. O velho Nganga disse para Kinzo viajar para o mar e disse para o mesmo tomar cuidado de quem era do mar. Foi então que Kinzo decidiu sair de casa e passar a ser um viajante. Muidinga está com sua cabeça cheia de pensamentos, após ter lido o livro de Kinzo. Isso, de certo modo, está a atrapalhar suas relações com Tuair. Como se não fosse só isso, a fome se demonstra um grande problema, pois aonde estão a escassez de comida e água. Tuair demonstra sequelas do passado sombrio, onde seu sofrimento é muito forte. Ao chegar à baía de Mati-Mati, a vila se apresentava completamente destruída, como se não houvesse vida em tal lugar. Ao descer do barco, foi cercado por um grupo de homens que chamaram seu antigo secretário,
que explicou que aquilo era por causa da destruição do navio de donativos. Após algum tempo, ele sai da ilha, seguindo caminho para Naparamas, e no meio do caminho enfrentou uma tempestade. A partir dessa tempestade, um anão cai do céu dizendo que conhece um barco cheio de suprimentos. Ao seguir o caminho dito pelo anão, ele se depara com um barco abandonado, onde se perde durante um tempo. Chegando lá, encontrou uma mulher chamada Farida. Vendo que não poderia continuar naquele lugar por escassez de água e comida, Tuahir decide explorar as matas vizinhas. Muindinga, que não estava preparada para tal situação, ficou com um sentimento muito para baixo. Pediu que Tuahir seguisse por um caminho que possuísse uma paisagem mais alegre. Tuahir então teceu uma dessas mentiras com um espírito de bondade. Ele diz ao garoto que percorrerá outro caminho, mas na verdade andará em círculos. Enquanto Tuahir abria a folhagem densa que estava à sua frente, ele e Muindinga caem em um grande buraco que tem as paredes cobertas por uma rede. Na manhã seguinte, ao primeiro raio de sol, Muindinga se depara com um homem alto, velho e torto, coberto por um sobretudo. O velho o arrasta até uma vila abandonada onde ele reside. Tuahir tenta de qualquer jeito convencer o homem de que eles eram pessoas boas e que apenas queriam seguir seu caminho, sem ter qualquer tipo de conflito, mas não obtém sucesso. A noite passa e Muindinga se sente muito desconfortável naquela terrível posição na rede, até que alcança uma madeira que está no chão e escreve seu nome, e aquilo encanta o velho. Na manhã seguinte, Muindinga acorda com o reflexo da faca em seus olhos e percebe que está sendo solta. O velho lhe faz apenas um pedido, é para que ela escreva seu nome em um tronco de árvore. Após isso, ele agradece e diz: "Vocês estão livres para ir." Ela também é perseguida por tradições de maldição, pois nasceu gêmea, o que em sua tribo era sinal de grande desgraça. Assim, sua irmã teria que ser morta para afastar a maldição. Depois de diversos episódios, acaba sendo separada da mãe, e ainda pequena foi adotada por um casal de portugueses. Farida não aguentou viver por lá, resolveu partir, mas antes passou na casa dos pais adotivos. Desse ocorrido, ela acabou ficando grávida e seu filho, sendo mulato, causaria motivos de discórdia e maldições para as pessoas de sua terra. Então optou por deixá-la na missão para os religiosos cuidarem. Depois de muito tempo de tê-lo deixado lá, resolveu voltar para se reaproximar do filho, mas o menino acabou fugindo de lá. Quando encontrou Kinzo no barco, eles se amam e ela pede a Kinzo que vá em busca de seu filho perdido. Sentados na sombra de uma maçaleira, a morte do velho Siqueleto seguia Muindinga em um estado de dúvida. Eles conversavam sobre casamento quando foram interrompidos por ruídos vindos de um monte. Estes ruídos eram causados pelas escavações de Nhamataka, que estava construindo o rio na terra, pois ele havia nascido no mar e se considerava filho das águas. No início, Tuahir e Muindinga riram de Nhamataka, mas acabaram ajudando em sua obra. Logo após começou a chover, muito, criando uma corrente em suas escavações. Nhamataka é levado pela água. O velho e o moço também são levados pela correnteza. E quando se salvam dela, ficam andando de mãos dadas para não se perderem. Ao meio-dia, a chuva para e o sol volta ao topo, onde rapidamente a temperatura se exalta e os rastros da chuva se apagam. Eles tiveram que dormir no relento, e com saudade da história. Tuahir pede a Muindinga que conte a ele. Estavam no navio Farida, Kinzo e o anão Tiote, no porão, no qual Farida não conseguia ver. Cansado de tentar provar a existência do anão, Kinzo desiste e vai até o porão, mas não o encontra, e fica pensando se o anão era mesmo real. Nas noites mais claras conseguiam avistar o farol e estavam cada vez mais próximo deste. Farida contou sua história a Kinzo, mas ele tinha dúvidas dessas histórias. Barcos foram atrás de Farida, mas foram embora devido a uma tempestade. Ela esperava ir embora quando o dono do navio chegasse, junto com um reboque.
Mas para que ela pudesse ir embora, Kitsu prometeu encontrar seu filho Gaspar. Com isso, Farida prometeu não ir embora e Kitsu voltou a Mati-Mati com suas intenções de encontrar os Naparamas e o filho de Farida. Na volta a Machimbombo, Mundinga e Tuahir entraram em uma mata com o objetivo de achar um rio e pegar água. Mundinga encontra uma pobre plantação de milho, meixoeira e mapira. Ao olhar impressionado, ele ouve vozes de mulheres. Rapidamente, Tuahir o pede para fugir, mas não há mais tempo, pois ele se encontra cercado por elas e começa a se perguntar por que elas batem nele. As velhas abusam do garoto e começa a dançar em um ritual. Após isso, Tuahir leva o garoto em seus braços e explica que ele quebrou o ritual para afastar os gafanhotos da plantação que as velhas estavam fazendo, pois nunca ninguém pode assistir a esse ritual. Tuahir leva o garoto em seus braços até o Mochimbombo, o deita e faz um chá para que ele se recupere. Após ter encontrado Farida, Kitsu também encontrou um novo sentido para sua vida, pois vivia com medo em sua vila e achava que sua vida não tinha sentido. Mas esse sentimento mudou. Quando chegou a Mati-Mati, Kitsu não sabia por onde começar sua busca, e ao subir a rua que beirava a colina, viu uma pessoa descendo em uma cadeira de rodas em alta velocidade. E sem o controle dela, a pessoa caiu. Kitsu correu para ajudá-la e se surpreendeu em ver que a pessoa não era paraplégica, mas também era seu amigo Antoninho. Combinou com Antoninho que este viesse buscá-lo na praia para o levar ao encontro de seu amigo Surendra. Vá lá. Quando estava na praia, Kitsu se surpreendeu a ver uma mulher de pele bem clara, amarrada e despida. E várias pessoas estavam em sua volta e pagavam para vê-la. Perguntaram a Kitsu se ele a conhecia, mas este parecia lembrar-se dela vagamente, mas não sabia ao certo quem ela era. Antoninho levou-o com cuidado até uma casa, onde a Sani o deu as boas entradas e avisou que Surendra demoraria a chegar. Ficaram conversando por um bom tempo e acabou descobrindo o tratado de Asani com o administrador, em que uma mulher deveria ser morta, onde descobre ser Farida. Surpreso, ele resolve mudar de assunto para disfarçar. Após um tempo, tenta saber mais sobre o motivo pelo qual Farida está sendo procurada. Quando Surendra chega junto com Antoninho, este contou que Surendra tinha improvisado uma jangada e colocado sua mulher, Asma, nela, e posteriormente havia lançado no mar. Neste momento, Kitsu se lembrou da mulher na praia, e agora se lembrará de que ela era a mulher de Surendra. Asani e Antoninho correram para resgatar Asma. No dia seguinte, na festa de inauguração da praça, homens fardados surgiram e começaram a atirar contra a multidão. No tiroteio, Kitsu, Asani, Surendra e Antoninho conseguiram fugir para casa. Posteriormente, ficaram os soldados arrastando os corpos em meio às casas destruídas. Tuahir revela que guiou Mildinga a pouca distância, sobre a mata. E depois fala sobre a sua história de antes da guerra, de quando trabalhava em uma estaçãozinha. Então mostrou para Miúdo o seu apito da sorte, que lhe acompanhava a vida toda. Tuahir pensava que as histórias de Kinzo eram apenas para dormir. Dentro do Machimbubo, começaram a ler o diário de Kinzo. No dia seguinte, Mildinga, já sem esperança, pretende por instinto cavar até achar água, quando de repente surgiu bastante água da terra. Diário de Kinzo.
Já cansado de ficar na casa da Sene, ele saiu à procura de filho perdido de Farida. Ele mais Antoninho foram até o bar à procura de um guia para atravessar a mata para ir até o campo de deslocado. Depois de sair da casa da Carolina para ir atrás de Quintino, ao encontrar embriagado com um problema com o homem, o pediu para cuidar dele, quando de repente apareceu um homem armado e começou a ameaçá-lo e mandou-o seguir. Então o levaram até um lugar e o amarraram, acusando o Quinzo de rasgar e jogar dinheiro ao mar. Quintino pegava as notas tentando emendar, mas de nada adiantou, e os amarraram no calabouço. Nisso, Quintino aceitou o acordo de guiar Quinzo até o campo de deslocado, afinal ele também queria fugir. Enquanto Quintino contava sua história, Carolina apareceu e os soltaram, mandando fugir. Mundinga e Tuahir estavam no Machimbombo, quando Tuahir, já doente, acaba falecendo, deixando o jovem Mundinga. Passando pelo mesmo local de Quinzo, Mundinga se depara com Farida a bordo do navio. Quinzo, ao conseguir fugir, vai à procura do filho desaparecido de Farida. No entanto, Quinzo se depara com um ônibus sendo atacado pelas Libos e acabou sendo deparado por um dos seus membros. Foi então que o rebelde disparou um tiro em seu peito. Após um tempo, Quinzo se depara com um Mundinga e Tuahir encontrando o Machimbombo. Foi então que Quinzo percebeu que ali era o filho perdido de Farida. Após todos os acontecimentos, podemos perceber que a história de Quinzo e Mundinga e Tuahir se cruzam em vários aspectos, porque compartilham a dor, a tristeza e todos os acontecimentos de uma guerra. Apesar de tudo, Quinzo cumpre sua missão encontrando o filho de Farida, que é Mundinga. E mesmo estando morto, o diário que contém suas memórias influencia o garoto a seguir pelo caminho até sua mãe, tornando assim Quinzo um verdadeiro herói. O livro demonstra o quanto pode ser importante a vontade de viver de um ser humano, e que mesmo nas dificuldades inimagináveis sofridas pelo garoto, ele se mostra forte e acaba servindo de exemplo para todas as pessoas que pensam que possuem uma vida difícil. Linguagem do livro. Livro Terra Sonâmbula. Foi escrito em 1992 por Mia Couto, um renomado autor de Moçambique. Esse livro traz para nós um português diferente, cheio de toques regionalistas, desse país lusofono e de raízes africanas. Alguns trechos que exemplificam essa prosa com toque de poesia e marcas dos dialetos moçambicanos são: o jovem lança o saco no chão acordando poeira, o medo passeia seus chifres pelo peito de menino que se deita, desconsigo de dormir, vida mãe Quinzo. A paisagem se mestiçará de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido a leveza, esquecendo da ousadia de levantar asas pelo azul. Nesse trecho que abre o livro, a linguagem poética traz à tona o sentimento de tristeza e desilusão da paisagem afetada pela guerra.